Bom, vamos lá então para a última parte do nosso vídeo, em que eu vou apresentar o capítulo que eu passei para vocês e vou tentar fazer uma síntese, na verdade, né? Um capítulo complexo, cheio de tabelas e acho que tem um monte de detalhe que obviamente valem a pena, né? Esses detalhes, mas a gente vai se concentrar em algumas ideias principais, né? E que vão ajudar a gente a entender o contexto em que a psicologia cognitiva entra aí na teoria crítica do Habermas, para na próxima semana a gente trabalhar mais especificamente com conteúdos sobre Piaget, Kohlberg e críticas a eles e algumas possibilidades de pesquisa, e mais precisamente uma pesquisa realizada no Brasil com esse referencial, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, o texto já tem uma coisa que eu acho interessante, logo na introdução, que é essa relação passado, presente e futuro, né? Trata-se de uma conferência em comemoração aos 50 anos, acho que do Instituto de Pesquisa Social, que em breve completa 100 anos, né? E é um texto já de quase 50 anos atrás, se não for já, né? E em que o Habermas é um pouco irônico, né, em relação à primeira geração, aí já tentando apontar para as mudanças que ele vem pensando e colocando aí, acredito eu, né, entendo eu que de uma forma mais ou menos irônica, que o psicanalismo, né, essa ficar celebrando o passado, né, ou o passado em relação ao futuro, ainda que sejam voltar para o passado para com vistas ao futuro, parece que perde o presente, né? E aí o Habermas meio que vai se apresentando como presente da teoria crítica, né? Pelo menos foi uma interpretação possível que eu vi ali. E é justamente em oposição a esse psicanalismo, né, que o Habermas não abre mão da psicanálise, como a gente vai ver, mas dá uma ênfase bastante grande à questão da cognição, né, como algo que é necessário, né? Então, né, de ser pensado como algo empírico, né, e como uma oposição àquela teoria muito voltada para a questão da dominação. Eu, para tentar ajudar nesses textos, eu costumo fazer isso para mim mesmo, né? Eu espero não atrapalhar vocês e ajudar, mas vocês veem que ele divide o texto em quatro partes e aí ele só coloca um, dois, três, quatro, sem títulos ou subtítulos. Eu invento alguns apelidos, eu não tenho coragem de dizer que são títulos que eu dou para o texto dos outros, mas quando eu estou estudando, para mim, né, me ajuda a entender um pouco melhor. Então eu diria que a estrutura do texto parte de tentar encontrar uma relação entre a normatividade na teoria crítica e a organização do eu. Então essa relação em que o eu e a psicologia entram em cena. Depois ele faz uma síntese sobre as teorias da identidade do eu, né? Então não é só falar sobre o eu, mas tem essa questão importante da identidade, né? Da construção da imagem de si no coletivo. Essa questão da coletividade vai ser importante para a conclusão do Habermas. E a terceira parte, em que ele apresenta os estágios do desenvolvimento moral, né? Então ele vai trazendo essa questão da teoria crítica para a organização do eu, faz uma síntese das principais teorias desse eu como identidade, numa relação mais explícita com a sociedade, com a cultura. Na parte 3 ele vai se debruçar sobre uma dessas teorias, que é a do Kohlberg, e por fim ele propõe um complemento, que eu estou chamando aqui de complemento habermasiano, né? Então, vamos entender um pouco como é que ele passa dessa questão da teoria crítica para o eu, para a identidade, para os estágios de desenvolvimento e para propor um complemento a essas teorias. Bom, essa questão da normatividade e organização do eu, né? Primeiro que ele apresenta a teoria crítica, né, e ele faz isso de uma forma interessante, que o Honneth mantém até hoje, tendo como uma questão fundamental as implicações normativas. O que significa isso, né? Isso significa dizer que trata-se de uma teoria que ela não pretende só descrever o mundo, mas ela pretende transformar o mundo,
né? Aquela máxima do Marx, da 11ª tese sobre Feuerbach, né? Não adianta só interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. E para isso é preciso ter uma ideia de que em direção transformar, né? Dentro do marxismo ficaria a cargo do proletariado, né, essa direção, mas uma vez que o proletariado é assimilado pelas ideologias dominantes, fica uma grande questão na teoria crítica. Mas independente disso, o que ele está querendo colocar é essa ideia, né? A teoria crítica se diferencia da teoria tradicional porque ela se percebe condicionada historicamente, então ela precisa ler esse condicionamento histórico e saber para que lado vai, né? Então ela precisa ter uma noção de normatividade ou uma noção ética, uma noção do que se busca construir. E então ele vai dizer todos os conceitos fundamentais da teoria crítica têm implicações normativas, né? E um conceito fundamental, e é isso que nos interessa, é a questão do eu, ou mais precisamente, o fato de que Adorno, Marcuse e Horkheimer colocam a organização autônoma do eu como um princípio normativo. Eles não usam essa linguagem da normatividade, mas o que o Habermas está propondo é que, na toda a negatividade do texto deles, a gente consegue encontrar uma afirmação, que é um eu autônomo. Um eu que não se entrega simplesmente às forças exteriores ou interiores e que procura, então, ter alguma capacidade de discernimento do mundo e de si mesmo para poder se colocar de forma autônoma no mundo, né? Então, liberdade aqui não significa fazer qualquer coisa, né? Mas liberdade significa seguir regras a partir da própria razão, né? Essa é a ideia de liberdade há muito tempo, né? E é disso que ele está falando aqui. O que ele quer dizer então? O próprio conceito de eu, ou de psique na teoria crítica, já é um conceito normativo que está propondo a possibilidade de que as pessoas sejam autônomas. Só que isso, né, tem algumas consequências teóricas. A primeira delas, vai dizer ele, eu tinha separado isso aqui para ler, mas eu vou falar mais rápido. Na psicanálise, isso aparece de alguma forma como um equilíbrio entre id, eu e supereu, né? Freud coloca isso como um ideal de saúde, mas o que o Habermas vai tentar trazer dentro da linguagem dele é que não adianta esse equilíbrio quando as formas de comunicação com o mundo e consigo mesmo são opressoras. Então, isso requer um contexto comunicativo em que seja possível que essa comunicação se dê, né? Então, essa é uma ideia. A outra é que mesmo desde Erich Fromm, passando por Adorno, Marcuse, Horkheimer, também tem essa ideia, né, de um eu autônomo. Essa, então, é uma questão que o Habermas vai apontando e daí ele diz, bom, então, se temos que ter um caminho ético, esse caminho ético aponta para pessoas capazes de autonomia, né? De entender as regras do mundo, de propor regras ao mundo, de seguir essas regras pela sua própria razão e não porque alguém as impõe, isso implica uma individualidade, uma subjetividade. Só que há uma tese, né, do domínio do indivíduo e, portanto, da impossibilidade dessa autonomia, porque o conceito de indivíduo já implicaria essa autonomia, que ficaria esperando um momento de comunicação não distorcida, como o Habermas interpreta o Adorno, para que então fosse possível essa autonomia. O Habermas não aceita essa tese, né? Então ele refuta essa tese do fim do indivíduo e vai dizer que ela não tem base empírica, por isso o déficit sociológico que a gente já falou, e essa é a implicação psicológica do déficit, né? Ou do déficit democrático. Há algo de individualidade, vai dizer o Habermas, e é isso que a teoria crítica precisa investigar, né? Então, citando aí um trecho que na minha versão está na página 102 e na versão de vocês está na página 52, né? O Habermas afirma o seguinte: o conteúdo normativo de conceitos críticos fundamentais pode ser reconstruído de maneira não ontológica, ou seja, sem recurso a um elemento primeiro e imediato.
Vamos só pensar nisso daqui, que ele usa uma linguagem mais complexa, né? Mas o que ele está dizendo é possível reconstruir conteúdos normativos dos conceitos críticos fundamentais. Então, para ele, o eu é um conceito crítico fundamental, a autonomia é um conceito crítico fundamental. E é possível reconstruir o conteúdo normativo sem recorrer a uma essência, né? Sem recorrer a um elemento primeiro que não tem mediações sociais, que esse era o grande medo do Adorno, né? A dialética negativa não quer recair numa ontologia, não quer ficar encontrando alguma natureza pronta, alguma ideia hipostasiada, o Adorno usava esse termo, né? Uma ideia ali parada, uma essência sem história, para basear qualquer conceito. Então Habermas está dizendo, é possível fazer isso, né? E ele diz, se quiser dialeticamente, né, como Adorno propunha. Mas como é que é possível fazer isso? De um jeito só, na forma da lógica do desenvolvimento. Então, se eu não estou entendendo que tem uma origem parada lá, né, ou uma perfeição prévia, ou uma norma ética prévia, eu estou entendendo que essa norma ética se desenvolve, que é um desenvolvimento histórico e não algo ontológico, tá? Então é essa a ideia. Reconstruir conteúdos normativos dos conceitos fundamentais implica na lógica do desenvolvimento. E aí, por analogia, ele entra na questão do desenvolvimento do eu e da autonomia, né? E por isso ele vai para essas teorias que propõem uma autonomia. Até porque são teorias muito inspiradas por Kant e pela ideia de liberdade, de autonomia. O Piaget é um grande kantiano, né? Eu vou tentar falar mais disso quando a gente falar dele. O Piaget basicamente tinha como projeto pegar a crítica da razão pura e comprová-la cientificamente, né? Muitas vezes a gente não sabe disso, a gente lê um Piaget muito superficial algumas vezes, né, quando lê o Piaget. E isso é bem interessante, né? Por isso ele cabe muito bem aqui dentro desse contexto. Então, o conceito dialético de identidade do eu, né, porque ele não está falando só do eu, mas dessa relação eu-outro, eu-sociedade, passa por uma teoria sociológica da ação, como a gente já falou, é essa grande virada do Habermas, né, vai para a ação comunicativa, e sai da filosofia da consciência dos autores anteriores, sem receio da falsa positividade, ou seja, ele acha que há algo, não só o negativo interessa a dialética ou a sociologia, há uma positividade que não é falsa, né? Uma positividade empírica, e por isso ele vai procurar esse conteúdo normativo em bases empíricas ou baseado em teorias empíricas. Teoria empírica soa estranho para a gente, né? Mas são teorias que têm bases empíricas como a psicologia, tá? Então, essa é a ideia dele, né? Ele vai se debruçar sobre o conceito de identidade do eu e sobre a questão do desenvolvimento da moralidade, da autonomia, para tentar trazer um fundamento de um conteúdo normativo da teoria crítica, que é o eu autônomo. E ele vai dizer, a autonomia ou a autonomia em construção, eu não preciso só ficar negando e tentando estudar inconsciente e coisas do tipo, né? Então, a segunda parte do texto é quando ele faz uma síntese sobre essas teorias da identidade do eu. Ou seja, quem foi que trilhou esse caminho, né? E isso é interessante porque abre alguns espaços para o que o Honneth vai fazer depois. Então ele fala de 3 tradições do conceito de identidade do eu. Curiosamente, a gente estuda muito pouco delas, né? A primeira é a psicologia analítica do eu, que ele atribui ao Harry Stack Sullivan, que a gente não estuda, eu conheço quase nada, né? Só de saber que ele trabalhou junto com Eric Fromm, há uma proximidade ali. E o Erik Erikson, né, que é um psicanalista alemão que vai para os Estados Unidos e desenvolve uma teoria dos ciclos de desenvolvimento. Ele é psicanalista, historiador, né, antropólogo, então ele tem um peso cultural bastante grande e é um dos autores favoritos do Honneth, né? Ele em algum momento disse que as pesquisas do Erikson deviam ser continuadas, mas ele mesmo não faz isso, ele descobre o Winnicott como uma grande possibilidade, né? E o Winnicott foi bastante influenciado pelo Erikson, ele admite isso. A segunda tradição é da psicologia cognitivista do desenvolvimento, do Piaget e do Kohlberg, que é sobre a qual o Habermas se debruça mais, mas tem essas outras influências, né? E a terceira é do interacionismo simbólico, do George Herbert Mead, do
oh meu Deus, esqueci o primeiro nome do Blumer e do Goffman, né? Então, basicamente essas três tradições, né, estão aí e acho que são três tradições que eu gostaria de conhecer melhor e acho que a psicologia precisa conhecer melhor como alguns clássicos que a gente mal tem contato, né? Mas sim, são essas as grandes tradições aí, né? E do estudo disso tudo, ele vai apontar para algumas convergências, o que tem de denominador comum e o que interessa a ele, e o que nos interessa aqui. Primeiro, todas essas teorias de alguma forma mostram que as capacidades de falar e de agir estão relacionadas à integração de processos de amadurecimento e aprendizagem. Ou seja, a nossa capacidade de autonomia, de agir no mundo de forma autônoma, está relacionada à questão de amadurecimento e de aprendizagem. Né? Então, tem algo de base biológica que precisa passar por um processo construtivista, né, vamos dizer assim, de aprendizagem. E há uma relação intrínseca entre a capacidade linguística e de ação. Né? Então, diz ele, o desenvolvimento linguístico somado à competência interativa é o que está na base dessa autonomia. Então, a gente precisa de um desenvolvimento da linguagem, ao mesmo tempo em que a gente precisa de uma competência interativa. E essa competência interativa pode ser de natureza psicossexual ou motivacional, né? Ou seja, há afeto envolvido, não é pura linguagem. Depois ele diz, qual é a segunda convergência? Há uma sequência irreversível dos estágios de desenvolvimento. Então a gente vai conquistando esse desenvolvimento e não tem como voltar atrás, né? Então tem uma sequência lógica de desenvolvimento. O amadurecimento pode passar por descontinuidades e crises, né? E elas podem ser superadas. E isso é interessante, porque basicamente o que ele está dizendo? Se o capitalismo, né, ou se a dominação, se as relações sociais, de alguma forma, descontinuam esse amadurecimento, ou geram crises a esse amadurecimento moral e linguístico, há possibilidade de superação. Então ele está afirmando aí um caminho possível para uma psicologia mais interventiva ou para uma psicologia. Ele não está preocupado com isso, né? Ele é um filósofo, sociólogo, mas indica questões importantes e por isso ele influencia tanta gente, né? Então há uma possibilidade de superação disso, né? Não é algo fatal, né? Como gostariam lá, segundo ele, Adorno e Marcuse. Né? E mais algumas convergências. Né? O desenvolvimento se dá na direção de uma autonomia crescente. Né? Então a gente vai caminhando para maior capacidade de autonomia, de entender o mundo, de ser crítico em relação ao mundo e poder colocar nosso posicionamento. A consistência é uma capacidade de preservar a unidade e a continuidade internas, né? Então há um princípio de consistência em que a gente se mantém consistente nesse processo, né? Mais ou menos a gente vai se transformando, mas mantém alguma coisa ali, que é a identidade, e há uma transposição das estruturas externas para as estruturas internas, né? Ou seja, as interações, as relações nas quais nós vivemos são internalizadas. Então, as estruturas das relações sociais se tornam, ou as estruturas de comunicação do mundo se tornam as estruturas de comunicação interna. Né? A nossa interioridade é uma apropriação das interações. Então, tudo isso estaria naquelas três grandes tradições. Né? São as convergências, o que nos faz entender que há uma positividade ou que há algo da autonomia sendo construída nesse processo interativo entre amadurecimento e aprendizagem. Bom, daí ele apresenta aquele monte de esquemas que eu não vou me demorar, vou só destacar algumas das principais questões, porque esses quadros são bem chatinhos, né? Primeiro ele apresenta um esquema da Jane Loevinger, que eu não conheço, não tive nem tempo de pesquisar aqui, mas a gente pode dar uma olhada para o nosso bate-papo, em que ela fala de um primeiro momento simbiótico pré-social, né, da criança. Depois essa criança é dominada pelo impulso, que vai ter a ver com o egocentrismo do Piaget, do Kohlberg.
depois é uma criança oportunista, né? Depois ela vai entendendo as regras e aí ela se conforma a essas regras, então ela vai entendendo as regras com uma possibilidade de manipulação, depois ela vai se conformar às regras, daí toma consciência dessas regras e aí ela chega à autonomia e à possibilidade de integração. Mas ele diz que tem problemas nesse modelo da Loevinger e já vai direto para o do Kohlberg, né? E o Kohlberg, a gente vai ver com mais detalhes na próxima semana, mas só para a gente construir essa ideia geral, apresenta 3 níveis de desenvolvimento moral com 6 estágios, ou seja, 2 estágios em cada nível, né? O primeiro nível é pré-convencional. É o pré-convencional, convencional e pós-convencional. Convencional, entendo eu, né? Eu vou tentar dar uma lida direta no Kohlberg para a gente conversar um pouco mais, mas o pré-convencional, entendo eu, que é antes da convenção social, antes que eu consiga entender, assimilar, incorporar essa convenção. Por isso, pré-convencional. É uma fase de, primeiro, né, o primeiro estágio, de obediência e orientação baseada em punição. Então, bem direta. E depois o hedonismo instrumental, ou seja, a criança vai dando um jeito de satisfazer os seus prazeres, né? Ou de tentar resolver suas questões, que é o egocentrismo, né? Então, esse primeiro nível ainda não tem a convenção, né? Eu obedeço por conta do que vai acontecer comigo, a punição, o prêmio, né? Vamos dizer assim, e depois vem a ideia de fazer coisas para obter algum prazer daquilo, né? O segundo nível já é o convencional, é quando a convenção começa a fazer parte da vida da criança, né? Então, da criança ou já do adolescente, né? É o que o Kohlberg vai chamar de orientação baseada no bom rapaz ou na boa moça, né? Ou seja, eu adoto um modelo externo, um modelo social, né? Ainda mais ou menos concreto do que se espera que seja, né? do papel social a adotar. Então, saio lá daquele hedonismo, começo a entender os papéis sociais e vou me orientar por esses papéis, né? Então, tem pessoas que chegam aqui, né? E aí depois é uma orientação baseada na lei e na ordem, ou seja, não é só o modelo de como é que eu tenho que ser ou esses papéis, mas eu consigo entender que existe algo mais ou menos abstrato, que é a lei e a ordem, assimilo isso e consigo funcionar sob essa lei, sob essa ordem. Então, isso significa que há pessoas que conseguem, tem pessoas que não chegam nesse estágio, né? E pessoas que conseguem chegar até aí, entender a lei e funcionar conforme a lei. E aí vem o terceiro nível, que é o pós-convencional, ou seja, eu consigo ir para além da lei, né? Então, eu entendo esta lei de forma racional. E aí tem a ver lá com o justnaturalismo, com o contratualismo que a gente discutiu no comecinho da disciplina, que é a ideia de uma orientação legalista e contratual. Eu já consigo chegar nos níveis o famoso nível lá operatório formal, né? Então eu já consigo operar racionalmente com as leis, não só entender que elas existem e obedecer. Eu já consigo pensá-las abstratamente, eu consigo operar com essas leis. E, por fim, o último estágio é o da orientação do princípio ético universal, né? Então eu entendo que essa é uma lei para todas as pessoas e que eu posso operar sobre ela, né? E que eu posso inclusive transformá-la. Então isso é o que se espera, né? Que jovens e adultos consigam alcançar, né? Dentro do desenvolvimento moral. Então é bem a ideia, como a gente já discutiu um pouco no texto anterior, de que talvez boa parte da população não alcance esses níveis de desenvolvimento e uma forma de tentar viver num mundo mais democrático, de maior respeito às diferenças ou com um princípio ético mais amplo, passaria por uma questão de desenvolvimento humano, né, e de proporcionar esse desenvolvimento de alguma forma. Como a gente já falou, na esfera pública, por políticas públicas de educação e outras possibilidades, né? Então, a gente chega aí na descrição dos estágios do desenvolvimento moral.
né? Então, ali ele já tinha feito o quadro do Kohlberg, né? Aqui o que ele vai fazer é uma síntese do Kohlberg, já direcionando para o que o interessa, né? Que é essa ideia que eu tento colocar aqui, o Habermas vinculando a consciência moral, né? Essa cognição moral, com a teoria dele de uma universalização da ação com respeito a papéis, né? Então é a ideia de uma comunicação mais ampla. Tá? Ele vai tentar sair da esfera puramente cognitiva para pensar essa interação comunicativa de uma forma mais ampla. Essa é a contribuição dele a partir do Kohlberg. Então, o primeiro nível do Kohlberg fala do egocentrismo, mas para o Habermas isso estaria relacionado, traduzindo para a linguagem dele, dessa universalização da ação com respeito a papéis, a uma identidade natural corporal. Né? Então, ainda a questão da comunicação está muito no corpo. Né? Quase um sensório motor, digamos assim, mas um desdobramento talvez pré-operatório ainda. O segundo nível já traz a cultura, né? Então é o convencional, ou seja, estou entendendo a cultura, estou entendendo a alteridade abstrata que é a cultura. E daí, no caso dele, né, da teoria da comunicação, ele fala de uma identidade de papel, né? Então, assim, eu começo a entender o meu papel social, eu vou construindo a minha imagem do meu papel social e eu sustento isso simbolicamente. Então, eu já estou simbolizando, eu já saí da questão puramente corporal, né, sensório e motora, para uma questão mais formal, né? Eu já consigo operar com símbolos. E então ele chega no terceiro nível, que é o que ele chama de formação discursiva da vontade. Então eu vou pegar essa questão corporal, eu vou pegar esses símbolos e vou conseguir operar com discursos. Discurso para ele não é só fala, né? Tem a ver com o ato, com a ação. Então, essa formação discursiva da vontade vai mostrando que existem as normas, então eu consegui pensar o convencional, né? Mas eu sei que as normas são diferentes dos princípios. Eu consigo pensar em princípios mais abstratos para ir além do que a sociedade me oferece. E isso tem a ver com o que ele chama de identidade de papéis, junto com a identidade do eu. Então não é só uma reprodução dos papéis sociais, mas tem algo além. Né? Eu diria que aqui tem uma influência do Mead, que a gente vai ver com mais cuidado, em que ele diria que o ser humano não é só o self humano, né, a identidade, não é só um reflexo de como as pessoas me veem e de como eu me vejo a partir daí, mas tem algo além, tem um biológico, histórico, criativo, uma possibilidade de expressão de uma intimidade, de algo que é único de cada ser humano, que não cabe só nessa identidade. Então o Habermas está dizendo, ao mesmo tempo em que eu universalizo, em que eu tento transcender a cognição, eu também preciso ir cada vez mais para o indivíduo. Eu tenho que respeitar essas duas coisas e esses indivíduos se expressando conseguem construir um coletivo mais amplo, justo e autônomo. Né? Então, essa eu acho que é uma ideia forte do Habermas. Então, para destacar isso, ele vai dizer: é preciso pensar então em três dimensões: a dimensão cognitiva, a dimensão motivacional ou psicossexual, né, se quisermos, e a dimensão universal. Tem várias coisas caminhando para um desdobramento mais amplo da ética, né, e da moralidade. Então, a dimensão cognitiva implica em compreender e obedecer expectativas, né, num primeiro nível, depois compreender e obedecer expectativas reflexivas, né, então eu não só compreendo e obedeço, mas eu consigo pensar sobre a compreensão e a obediência. E, num terceiro nível cognitivo, eu preciso compreender e aplicar normas reflexivas. Então, eu dou um passo além. No nível motivacional, eu parto de desejos concretos da criança, né, para depois entender que o dever é diferente do meu desejo. Então, eu entendo um dever. Vejam que é preciso se desenvolver para saber a diferença entre desejo e dever. Né?
E, por fim, há algo que é a heteronomia, ou seja, fazer as coisas que me dizem, né, seguir as regras que me dizem para seguir, o que me impõe, para a autonomia. Então, eu posso pensar as regras e aderir a elas racionalmente ou tentar transformá-las para que o mundo seja melhor. E no campo do universal, que junta a cognição e a motivação, ele vai falar que essa primeira fase é bem particular, né? Começa como particular. Depois, num segundo momento, eu tenho essa relação entre universal e particular, eu vou entendendo o mundo, a cultura, né? Esse universo e como ele faz parte de mim. E a terceira, né? Que seria a da autonomia, e diz ele não consta em Kohlberg, ele precisa completar a teoria do Kohlberg, é a do discurso coletivo. Então não basta pensar em discursos cognitivos individuais. Eu preciso pensar em discursos coletivos e como esse discurso e essa ação coletiva vão ser construídas. Então esse é o salto da teoria do Habermas que leva ele para o último movimento do texto, né, para o quarto elemento, que é o que eu chamo de complemento habermasiano. Então ele diz aí, trata-se então da construção de novas identidades, né? Então essa construção de novas identidades, essa transformação de si diante do mundo, né, pela ação, não é um processo apenas cognitivo. Então não dá, assim, a teoria do Kohlberg e do Piaget ajudam muito, mas é preciso ir além. Eu coloquei crise edipiana, ou crise edipiana, né, e da adolescência, são exemplos, né, disso, porque eles são discrepâncias frequentes entre o juízo moral e a ação moral. Ou seja, o juízo moral faria parte dessa questão da cognição, mas a ação moral nem sempre bate com o que o juízo está dizendo, com o que o juízo cobraria. Então isso gera crise, né? Ou seja, ele está apontando para algo positivo dessa construção da autonomia que passa por crises concretas e que muitos de nós passamos, ou praticamente todos passamos, ou alguns nem chegam nesse ponto, né? E é aí que ele fala de quando esse conflito pode chegar num caso extremo, ou pelo menos nos dar essa noção normativa que a gente estava procurando. E é por isso que eu separei esse trechinho para ler, que para você está na página 71, para mim está na página 129. Eu vou ler esse trechinho e deve ter alguma diferençazinha de tradução. Eu percebi que tem erro na tradução de vocês, tem erro na minha também, mas a gente não vai chegar nesse nível de detalhe do estudo do texto. Se alguém quiser, a gente depois pode conversar mais sobre. Mas dizer o seguinte: a conexão entre a elaboração consciente do conflito e a moral se torna clara em situações limítrofes que não permitem uma solução moral inequívoca, ou seja, que tornam inevitável uma violação da regra, uma infração. Então, um conflito moral. Assim, não tem jeito de seguir as regras, a gente precisa violar. Né? Sei lá, fico pensando naqueles casos do pai que sabe que não deve roubar, mas o filho está morrendo de fome, então ele rouba. Né? Denominamos trágica uma ação que, em tais situações, se encontra, todavia, sob as condições da moralidade. Né? No conceito do trágico, inserimos a assunção intencional da punição ou da culpa, isto é, o cumprimento do postulado moral da consciência, mesmo perante um dilema moralmente insolúvel. Então, não tem como solucionar, mas a gente se culpa. A gente acaba como uma tragédia grega, né? Por isso a ideia do trágico. Eu tento lutar contra o destino, mas ele vem e me pune. Né? Isso lança uma luz, que é onde ele quer chegar, sobre o sentido da ação moral em geral. Qualificamos de moralmente boas, entre aspas, aquelas pessoas que, em vez de repelir o conflito de maneira inconsciente, mantém sua competência interativa adquirida para situações normais de pouco conflito, também sob situações de estresse, isto é, em conflitos de ação moralmente relevantes. Então, eu entendo esse trecho como um dos mais importantes do texto,
Porque ele está dizendo que aqui a gente tem uma noção normativa, o que é uma pessoa boa, né? Onde a gente quer chegar nessa construção da autonomia. São aquelas pessoas, ele não dá um conteúdo, né? Ele está dizendo assim, são aquelas pessoas que, em vez de repelir o conflito de maneira inconsciente, então aquelas pessoas que não precisam se defender ou estão num nível em que elas conseguem pensar sobre, né? Então por isso o conceito de defesa vai ser importante, a gente já vai ver isso. Então, mesmo nessas questões, elas conseguem manter a competência interativa adquirida, né? Essa questão de como a gente vai adquirindo no nosso desenvolvimento, essa competência de interação e de comunicação se mantém. Então a situação é conflitiva, mas a gente encara o conflito e tenta solucionar de alguma forma. Isso seria uma maturidade moral dentro dos aspectos que vieram sendo desenvolvidos até aqui, que o Habermas aponta. Tá? Então, por isso é importante a gente entender que existem os mecanismos de defesa, né? Que aí ele volta para a psicanálise, vai dizer que quem melhor trabalhou com isso foi a Ana Freud, ainda que ela não tenha conseguido desenvolver tanto. E então o modelo dele de identidade é da identidade do eu não forçado, ou seja, há uma possibilidade de comunicação, ainda que sob estresse, sob momentos difíceis, não de violência, né? Quando há violência é uma distorção da comunicação e você impede o outro de construir sua própria identidade. Então ele propõe esse modelo da identidade do eu não forçada. Então é o eu que consegue entrar em conflito com o mundo, mas é capaz de usar suas habilidades interativas para lidar com esses conflitos de forma moral. E ele opõe esse modelo ao modelo da autonomia, o modelo do Piaget e do Kohlberg, que é baseado só na moralidade e na consciência moral, né? Então ele traz a questão do indivíduo, desse indivíduo que adquire uma maturidade moral, mas diretamente envolvido para a situação comunicativa na qual ele se encontra, né? E isso é um passo além e mais sociológico, mais social. Então, essa identidade do eu não forçada e que faz parte do que o Habermas chama de uma ética da linguagem universal, né? Então dessa possibilidade de trazer o conflito à tona e conversar sobre ele, é o que seria o 7º estágio do desenvolvimento moral, né? Então o Kohlberg chegou aí nos 3 níveis e 6 estágios, o Habermas está propondo os 3 níveis e 7 estágios, né? Sendo o 3º nível com 1 estágio a mais ou com 3 estágios. Então, ele diria que, nesse caso, as necessidades, né, aquilo que nos move, a nossa motivação, não é aceita como dada. Então, a gente não fica na base de uma descrição das necessidades biológicas. As necessidades não são biológicas, elas são construídas. E, com isso, a gente sai do campo das necessidades para uma formação discursiva da vontade. Ou seja, a vontade é aquilo que une o nosso desejo, né, com a racionalidade. Né? Então, vontade, desde Aristóteles, se eu não me engano, vai ser definida assim: vontade é quando eu uno desejo e racionalidade. Né? E quando isso é possível, eu preciso de uma questão de uma formação discursiva do campo da linguagem e da ação que concretizam essa vontade, né, em reflexão e ação e instituições e no mundo. Tá? Então, eu saio do campo das necessidades acomodadas para o campo da formação discursiva da vontade. E finalizando, né, fica um pouquinho mais longo do que eu gostaria, a ideia de que há essa natureza interna, né, e essa natureza interna, muitas vezes, não se expressa só na linguagem, ela se expressa também de forma estética, né, nas artes ou no dia a dia. E é justamente essa natureza interna e a sua expressão estética que propõe uma perspectiva utópica. Então a utopia não é algo que não existe, né, não é uma coisa ao contrário da ciência, mas a utopia é uma expressão da natureza interna, desse desejo que pode se tornar vontade discursiva.
e pode assumir um discurso utópico. E esse discurso utópico apresenta-se, como a gente está vendo aí, como essa possibilidade normativa que nós carregamos com a gente. Né? Então ele dá ênfase a esse aspecto pré-linguístico. E, citando a última frase do texto, que para mim está na página 132, para vocês na página 72, diz o Habermas o seguinte: uma autonomia que priva o eu de um acesso comunicativo à natureza interna também indica não liberdade. Então essa é uma crítica ao cognitivismo puro. Né? Ele vai dizer que é necessário esse cognitivismo, porque não tem como a gente transformar o mundo sem refletir sobre ele, sem razão. Mas dizer que também um cognitivismo sem esse acesso comunicativo a essa natureza interna, a vontade discursiva, né, que é interna e externa e interativa ao mesmo tempo, é não liberdade. Então a identidade do eu, é isso que ele está propondo, significa uma liberdade que limita a si própria na intenção, se não de identificar, ao menos de conciliar dignidade com felicidade. Né? Ou seja, falar em identidade do eu não é dizer de algo já pronto. Né? Falar em identidade do eu significa uma liberdade que pode se limitar, né? Por isso autonomia, se impor regras, na intenção, pelo menos, de conciliar dignidade com felicidade. Então, só a dignidade, que é o que a gente vem trabalhando no Conceito de Direitos Humanos, é autonomia formal. Né? A dignidade tem que estar conciliada com a felicidade. E a felicidade tem a ver com a expressão da natureza interna, com a utopia e com um mundo em que todos possam ser felizes e todos possam se expressar de alguma forma sem violência, sem distorção comunicativa. Então, isso dá aí uma ideia, né, dessa necessidade do desenvolvimento moral cognitivo, mas também a possibilidade de lidar com os afetos, que surpreendentemente eu encontrei nesse texto. Né? Muitas vezes as pessoas excluem isso do Habermas, mas está aí. Né? Escolhi esse texto justamente por conta dessa questão, e que faz a gente pensar em algumas coisas interessantes, né? Que a gente vai conversar mais na próxima semana ou no nosso bate-papo. Mas eu acho que traz para a gente a ideia, que a gente já vinha conversando da esfera pública, como esse lugar, e aí eu estou pensando na educação, no trabalho nosso, né, nos lugares em que a gente pode trabalhar, em que seja possível propor esse desenvolvimento e a gente ter instrumentos de leitura desse desenvolvimento cognitivo, às vezes de pessoas que a gente fala, mas essa pessoa não, é perversa, a pessoa não tem noção das regras sociais. Sim, isso é possível que muita gente não tenha e que seja necessário transformar isso para que a democracia faça sentido para essas pessoas. E a gente pensar no que impede que esse desenvolvimento se dê e como a gente poderia transformá-lo, levá-lo adiante. Né? E, por outro lado, tem a questão de que só isso não resolve. É preciso estar atento às perspectivas utópicas das pessoas, dos grupos, e juntar tudo isso numa grande possibilidade de comunicação. Né? Ou talvez seja justamente essa ideia. A psicologia trabalhar na tradução ou na facilitação de comunicação entre as pessoas de uma forma geral. Né? Então, acho que é isso, gente, para a gente conversar um pouco mais quando for possível aí na sexta-feira. Abraços e depois a gente ainda se aprofunda mais nas teorias psicológicas.